Salve, gurizada! Jogo bem ruim, um Grêmio Ipiranga lá em Erechim, time recheado de jogadores reservas e uma gurizada no segundo tempo. Por que o Grêmio jogou tão mal, especialmente no primeiro tempo, e por que deu uma melhorada no segundo? Vamos conversar sobre isso depois da nossa vinheta. O Grêmio entrou em campo, um ajuntamento, parecia uma galera que tinha se conhecido depois do churrasco e foi jogar uma bolinha lá contra o Ipiranga em Erechim. A atuação no primeiro tempo foi sofrível, foi terrível, mas a gente tem que tentar explicar, não só individualmente, né, com as peças que foram mal durante a partida, mas também coletivamente. O que aconteceu? Por que o Grêmio foi tão mal? Quem não foi mal, tenho certeza que foi tu. Vai deixar o teu like aqui no nosso vídeo e vai, se tu ainda não é assinante do nosso canal, vai assinar o nosso canal aqui, vai te inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder os conteúdos que a gente sempre traz por aqui. E agora vamos falar um pouquinho sobre o que foi essa partida. Gurizada, no primeiro tempo o Grêmio foi escalado basicamente com os jogadores reservas imediatos do time principal, que não vem recebendo mais minutos, né? Uns jogadores que entram lá de vez em quando em uma outra partida, mas que costumam receber minutagem, à exceção de alguns jogadores. Por exemplo, o Darlan ainda não tinha jogado nessa temporada, em 2023. Tinha jogado em outras temporadas, é verdade. Mas em 2023 não tinha recebido um minuto sequer. Os outros todos já tinham jogado um pouquinho. E o time que começou a partida parecia assim um ajuntamento, 11 jogadores que se conheceram ali na hora de entrar em campo. Oi, prazer, tudo bem? Eu sou o fulano, Beltrano, porque ninguém se entendeu, ninguém conseguiu combinar jogada, ninguém conseguiu se posicionar de forma que pudesse trocar passes e com criatividade, nada. O primeiro tempo do Grêmio foi sofrível. E pela falta de organização, tática, pela falta de conhecimento dos jogadores entre si ali para poder trocar esses passes, o Grêmio não conseguiu sequer construir jogada. O Grêmio sofreu o primeiro tempo inteiro, inclusive com erros individuais. As atuações, por exemplo, do Darlan não foi boa, a atuação do Gustavo Martins também não foi boa, os dois cometeram erros capitais que podiam ter resultado em gol da equipe do Ipiranga, não resultaram porque o Breno estava, vamos dizer assim, numa tarde boa, né? Conseguiu resolver alguns problemas ali na defesa, quando os zagueiros não conseguiam fazer. E o Bruno Vini segurou umas pontas ali que, olha, talvez dos zagueiros foi o que teve uma atuação menos pior, ou a melhorzinha, vamos assim dizer. E taticamente, como eu estava falando, o Grêmio se dispôs muito mal em campo, né? A sua linha de defesa e a sua linha de meio campo não conseguiu encontrar a linha de meio campo com o ataque. E não curiosamente, para o segundo tempo, em função dessa distância que acontecia entre essa linha de defesa e a linha de volantes com a linha de meias e o atacante do Grêmio, que era o Diego Souza, existia um oceano Atlântico, um oceano Pacífico entre elas. No segundo tempo, o Renatão já fez um telefonema lá pro Alexandre Mendes e trocou toda a linha de meio campo. Saiu o Galdino, saiu o Gustavinho, saiu o Gabriel Silva, os três que jogaram muito mal no primeiro tempo, e entraram três garotos. O Zinho, o Cauã Kelvin e o... me esqueci o nome do outro menino que entrou do outro lado. Enfim, entraram três garotos. E o Rubens. Aí entrou o Rubens, o Zinho e o Cauã Kelvin. E a partir daí o Grêmio melhorou, não pela pura e simples entrada de outros jogadores, melhores, porque fulano é melhor que o Beltrano, não é por isso. É porque, se no primeiro tempo o Grêmio tinha três meias sem uma função definida, que ninguém se achava ali naquele meio campo, no segundo tempo, com a entrada dos dois garotos, o Grêmio entrou com uma disposição diferente. O Grêmio tinha dois pontas, papéis de pontas. O Zinho por um lado, o Rubens pelo outro, eles eram pontas. Eles não eram meias que de vez em quando faziam papel de ponta, que eu não sei o que eu faço, eu marco aqui. Não. No primeiro tempo os jogadores não sabiam o que fazer, e no segundo tempo eles sabiam exatamente o que tinham que fazer. Se postarem como extremas, fazendo a jogada de fundo, tentando combater os laterais e fazer a jogada, fazer a recomposição na defesa quando necessário. A partir daí o Grêmio conseguiu se organizar de uma maneira um pouco melhor. Os volantes e o meia ali, que no caso o Cauã Kelvin, conseguiam se encontrar um pouco melhor, mas faltava, obviamente,
Faltava talento, faltava criatividade, continuou faltando criatividade, o Grêmio continuou penando para conseguir criar as jogadas com troca de passe. Se salvou quem? Se salvou o Zinho, que na individualidade conseguiu criar oportunidades pelo lado esquerdo, e talvez ele tenha sido quem melhor aproveitou essa oportunidade no jogo de hoje. Apesar do Grêmio não ter feito nenhum gol, não ter ganho o jogo, o Zinho sim parece que foi quem individualmente aproveitou melhor a sua chance. Quem não aproveitou tão bem a sua chance, aliás, e quem não aproveitou a oportunidade que provavelmente deve ser a última que vai ter na equipe do Grêmio, é o Darlan. Né? Embora ele coletivamente não tenha encontrado parceiros para poder jogar, individualmente ele cometeu alguns erros importantes, tomou algumas decisões erradas, e a gente sabe que essas decisões erradas fatalmente vão acabar redundando. Se ele já não jogava antes, ele provavelmente não vai jogar mais. Eu até nem acredito que ele ia receber grandes chances na temporada. Mas uma coisa eu preciso dizer, eu não posso deixar passar essa oportunidade para dizer isso, porque a informação que a gente tinha, né, de que o Darlan vinha treinando não como volante, sim como meia mais avançado, talvez ali na função do Cristaldo. E aí, curiosamente, eu imaginava que ele ia entrar numa função diferente. Hoje ele entrou como volante, que é aquilo que a gente estava acostumado a ver, que sempre foi insuficiente. Né? O Darlan como volante sempre foi insuficiente. Eu sempre defendi o aproveitamento dele como um meia um pouco mais avançado, coisa que ele não foi no jogo de hoje. Dito isso, e eu não estou passando pano aqui no Darlan, né? Eu só estou dizendo que ele, para mim, joga fora da posição que ele deveria jogar, e hoje ele jogou mal, e jogando mal merece receber a sua crítica. Não aproveitou a sua chance e provavelmente não vai receber mais. Provavelmente vai ser um jogador que vai ter uma possível negociação, se houver algum interessado. O Renato não faz muita questão de utilizá-lo, então é um jogador que provavelmente perde espaço no time do Grêmio, já não tinha antes, agora provavelmente vai ter menos ainda. Não gostei também da atuação do Gustavo Martins, que falhou bem mal assim, em alguns lances no primeiro tempo. Eu preferia que o Natan, eu até imaginava que o Natan fosse jogar, porque ele é um zagueiro mais construtor, talvez ele fosse ajudar um pouco mais na fase ofensiva do ataque do Grêmio, mas enfim, quem jogou foi o Gustavo Martins, também não aproveitou a chance dele, vamos dizer assim, os dois destaques negativos da partida. O resto eu não vou nem comentar. Primeiro tempo todo mundo jogou mal, no segundo tempo muita gente foi mais ou menos, e um cara aproveitou bem a chance, que foi o Zinho. E foram essas as minhas impressões a respeito do jogo de hoje. Nada do que a gente viu hoje se aproveita para os próximos jogos, porque o jogo de hoje foi muito atípico, completamente atípico, uma gurizada com um time que não se conhece, que se conhece, mas não joga, costuma jogar junto, sem entrosamento, sem entendimento. Dificilmente isso vai se repetir, e nem deve se repetir. Eu espero que não se repita, porque a gente sabe o que acontece quando o Grêmio faz esse tipo de estratégia de juntar 11 jogadores que não costumam jogar numa partida. Sempre o Grêmio passa exatamente por essas situações de jogar muito mal e correr o risco de fazer um fiasco. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que a gente consiga falar mais sobre isso em outros vídeos, e vamos se ligar que essa semana tem Copa do Brasil, o Grêmio recebe a Ferroviária lá na Arena e eu vou estar lá. Mas durante a semana aí, gente, ainda tem live, a gente já vai falar muito ainda sobre Grêmio e sobre os próximos passos dessa equipe do Campeonato Gaúcho. Valeu, gurizada, um grande abraço. Fui, bom domingo.